Boa noite, doutora Daniela. Boa noite, Andréia. Tudo bem com você? Tudo, e você? Tô ótima, estamos só aguardando uns minutinhos. Pessoal, vai chamando aí, mandando aquele aviãozinho para aqueles amigos que podem aí se beneficiar com essa live. Essa noite vai ser muito legal aqui com a doutora Daniela Tarran. Nós vamos falar de saúde e sexualidade. Como que a saúde, como que os problemas de saúde interferem aí na nossa vida sexual e como envelhecer saudável. Então, essa noite promete, e eu quero aí apresentar a doutora Daniela Tarran, que é nutróloga, nefrologista, que é uma médica aí que vem se dedicando à questão da saúde, como prevenir, como cuidar desse adoecimento. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, Andréia, é um prazer, obrigada pelo convite de participar. Você está um sucesso nessas quartas-feiras de lives. Nossa, muito obrigada, estou feliz. Sucesso aí por sua conta, mas eu posso dizer que eu faço com muito amor. Quando eu fui percebendo essas queixas sexuais, essa falta de diálogo, essa falta de informação na sexualidade, eu pensei, o que eu posso fazer por essas pessoas? E nesse momento aí de pandemia, eu pensei, agora, acho que agora é a hora de eu iniciar esse trabalho de falar da sexualidade de uma forma mais natural, né? Então, é um prazer enorme te receber aqui, tive ótimas referências do seu trabalho, conversei um pouquinho com você, já adorei aí a sua energia, a sua simpatia, recebi um monte de ligações me parabenizando pela convidada, antes mesmo da convidada vir ao ar. Depois eu vou te contar quem foram essas pessoas. Então, é um prazer. E eu quero te pedir, Daniela, para você me ajudar nesse primeiro momento a diferenciar aí o nutrólogo, que é o médico, do nutricionista. Qual que é a diferença? Quais papéis? Coloca um pouquinho para a gente, que eu acho que essa informação está em falha, assim, para a maioria das pessoas. Tá. Então, a primeira grande diferença é que o nutrólogo é um médico, né? É um médico, se forma em medicina, faz a residência de clínica médica, residência de nutrologia. Então, ele tem uma formação médica. O nutricionista já vai fazer a faculdade de nutrição. O que diferencia os dois nessa formação? O nutrólogo, ele vai olhar do ponto de vista clínico, do ponto de vista de procurar doença, de entender o organismo do paciente. E o nutricionista, ele vai cuidar muito bem mais da parte alimentar, do que esse paciente vai comer, o que ele precisa nutricionalmente, que cardápio que ele vai usar. Então, existe essa diferença, porque o nutrólogo vai olhar mais do ponto de vista médico, vamos dizer assim. Existe alguma doença ocasionando isso? O que a gente pode fazer? O que a medicina pode ajudar ele? Então, existe essa conotação médica no tratamento. Mas você também trabalha na prevenção, não só naquela pessoa que já está doente. O principal foco nosso hoje é esse, né? É trabalhar na prevenção, em longevidade saudável. Esse é o principal lema, é tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas para ajudá-las a adoecer menos, a precisar menos de medicação, né? E tentar fazer isso através da alimentação, da mudança de qualidade de vida, né? Tem uma frase que eu gosto muito, inclusive, é de Hipócrates, e ela está no meu site, que ele falava que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Então, isso aí é de mais de 2.000 anos atrás, e agora a gente está voltando e tentando fazer isso de novo. Você acredita que eu usei essa frase na minha live com a nutricionista? Porque eu apaixonei nessa frase. Essa live é perfeita. Eu acredito nessa frase, porque eu sempre trabalhei muito com a questão da alimentação e eu vejo o resultado na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha família, que eu, estudando alimentos, acompanhando o corpo, acompanhando as taxas de exame, tudo, eu fui conseguindo ter esse resultado de uma saúde, de prevenção. E isso é fantástico, né?
Pessoal, só lembrando vocês que tem uma caixinha de pergunta com uma interrogação aí, que vocês podem fazer as perguntas, que eu não preciso falar o nome de quem está falando, então, assim, tem gente que está adorando essa caixinha de pergunta, porque pode perguntar no anonimato. Então, perguntem na caixinha, fica mais fácil do que quando fica rolando para a gente. E vai mandando os aviãozinhos aí para as pessoas, chamando aqueles amigos para participar dessa live aí fantástica e esclarecedora. Doutora, saúde, adoecer em qualquer forma já traz indisposição, já traz aquela dificuldade de manter uma vida sexual. Mas existem algumas doenças que atrapalham mesmo o desejo, atrapalham todo o funcionamento. Quais seriam essas principais doenças, as principais queixas que você ouve aí no consultório? Começando pelo meu lado, né? Então, assim, acaba que o meu consultório tem muitas pessoas obesas, muitas pessoas com sobrepeso, que vão procurar o tratamento, e a fala deles é sempre a mesma: eu quero emagrecer, mas eu quero melhorar minha qualidade de vida. E aí, quando a gente vai vasculhar a história, isso sempre pergunto na primeira consulta, você vai ver que a libido desses pacientes está diminuída, às vezes alguns pacientes, as mulheres queixam muito a falta de libido, alguns homens vão queixar que não tem a ereção como era antes, então existe muito essa queixa. Em primeiro lugar, dentro dessa comunidade que está aí acima do peso, está comendo errado, tá na vida moderna, vamos dizer assim, ainda não atentaram para voltar para o que é o que a gente acha que é o ideal hoje. Mas o que acontece? Esses pacientes, eles vão ter uma alteração na conversão de dois hormônios, que são a testosterona e o estradiol. Então, a gordura abdominal, ela atrapalha muito a testosterona desse indivíduo. E aí ele vai passar a ter uma conversão para hormônio feminino. Então, muitas vezes é aquele obeso que chega com essas queixas que eu te falei, mas também chega contando uma dificuldade de falta de ânimo, falta de perda de peso. Então, esses pacientes aí, a hora que você vai investigar, eles têm a queixa sexual também. Além disso, a gente vai ter o paciente diabético, o paciente hipertenso, pacientes que usam remédio para colesterol de longa data. Todas essas alterações de saúde podem afetar a vida sexual desses pacientes e não é incomum a gente ter essa queixa. Uma coisa interessante é que até o sono interfere também nessa questão dos hormônios, né? A pessoa que não dorme direito, que tem problemas de insônia, quando a gente está desregulado em algum pilar, esse pilar desregula a parte bioquímica e que vai desregulando a saúde e, consequentemente, desregula a sexualidade. É por aí ou eu estou falando alguma besteira? Você está falando super correto. É por aí mesmo. Então, muitas vezes é um paciente que já chega... Porque a gente fala da saúde como um todo, né? Então, a gente tem que olhar esse paciente do ponto de vista mental, psicológico, físico, emocional, todo esse conjunto. E aí, às vezes, eu vou ter esse paciente que está insone, que está passando por problemas e não consegue dormir direito. N causas de insônia, né? E aí esse paciente vai chegar e vai me contar que tá alterado. E não só a parte sexual, que aí a gente vai ver cortisol alterado, insulina alterada. É um paciente que vai ter várias desregulações ao longo do dia dele, que ele acorda cansado, ele passa o dia desanimado, então isso vai afetar todo o engajamento dele na vida dele, né? Inclusive na parte sexual, que é muito importante essa queixa mesmo. Interessante que falaram que, inclusive, tem perdas da fertilidade com a questão da obesidade, né? Sem falar da questão emocional. Fala da infertilidade, depois eu falo da parte emocional. Vou falar. Deixa eu te falar, justamente, as mulheres, hoje, a gente tem um problema da síndrome do ovário policístico, que está cada vez mais comum. E hoje a gente está entendendo que muitas dessas mulheres com obesidade, principalmente obesidade na região central, na região mais alta do corpo, elas vão ter esses cistos nos ovários, que nada mais são do que corpos lúteos que não eclodiram, né, não ovularam, e aí elas vão ter uma dificuldade muito grande para engravidar. E quando elas perdem peso, elas
passam a ovular com muito mais facilidade, porque o excesso de peso causa uma alteração no hormônio da insulina, e esse hormônio da insulina acaba atrapalhando, esse hormônio da insulina alta acaba atrapalhando a ovulação. E nos homens, a mesma coisa, esses homens vão ter, como eu te disse, eles vão começar a ter queda de espermogênese, eles vão ter queda, não só da libido, mas da espermogênese também, então você vai ter uma piora. E você percebe que quando eles perdem peso, mudam a alimentação, passam a ter atividade física, tem vários estudos mostrando a evolução. O doutor Mário está até aqui na live, às vezes ele pode falar mais para a gente, mas existe uma melhora. Muitas vezes você pega aqueles casais tentando engravidar, que trazem essa história para a gente, e aí mudam a dinâmica, mudam a comida, passam a fazer atividade física, enfim, e aí eles conseguem engravidar. Então, existe esse problema mesmo. E etilismo também, viu? O quê? Muitos pacientes acabam bebendo muito, e outra coisa que influencia também é o excesso de bebida alcoólica. O excesso de álcool. E aí estão falando também que além da autoimagem e autoestima, que muitas vezes essa pessoa que está com obesidade, ela tem esse problema da autoimagem, de como ela se vê, de não gostar mesmo de lidar com o seu corpo, de olhar para o seu corpo e como ativar o seu desejo se você não consegue nem se olhar, né? Se aceitar. Então é muito importante que a gente perceba isso, perceba o quanto que esse nosso corpo, que essa nossa imagem está afetando ali no nosso desejo, da gente ficar à vontade. Então, quando a gente, cada vez mais eu percebo que quanto mais nós estamos em equilíbrio, mais a nossa vida flui de uma maneira como um todo. E eu trabalho muito essa questão dos pilares exatamente por causa disso, porque não existe uma coisa sem a outra. Se você não tem preparo físico, se você não come bem, se você não tem saúde, você não vai ter uma vida sexual plena. E se você não está bem emocionalmente, feliz, então tudo anda junto, né? E por isso eu estou adorando aqui a sua presença para a gente poder ir solidificando com profissionais reconhecidos, a gente aprender a falar disso. O que não está bem na minha vida, na minha saúde, que eu preciso buscar, em vez de ficar se escondendo atrás das doenças, né? Uma coisa que você falou aí que é muito importante é esse estar bem com você. Porque muitas vezes eu recebo pacientes que estão acima do peso ou que estão infelizes com o corpo, mas eles não estão de mal com eles. Então, muitas vezes a gente vai ter nesses pacientes uma questão hormonal que piora a libido deles, piora o desejo sexual, mas como eles estão se aceitando bem, isso muitas vezes não chega a impactar, sabe? Você vai fazer as perguntas e não está impactando porque eles estão em paz com eles, vamos dizer assim. Então, existe essa questão muito forte da aceitação, não é só falar de hormônio, das outras questões, mas da aceitação, eu acredito que da intimidade também, do estar à vontade, eu acho que são mais coisas também, né? Com certeza, de se permitir, né, de aceitar, mas ao mesmo tempo de ter essa permissão de si mesmo para se soltar, para se entregar, porque muitas vezes quer apagar a luz, não está à vontade com o corpo, e muitas vezes a pessoa fala que está bem, mas quando você vai escarafunchando ali, conversando, você vai vendo que às vezes a pessoa resolveu aceitar aquela obesidade porque ele desistiu de lutar contra ela, como se ele não achasse mais um caminho. E aí existe um caminho individual, né, Daniela? Eu acho que cada um tem o seu caminho para poder conseguir emagrecer, para conseguir ter essa saúde plena mesmo. O que eu falo é que, primeira coisa, a pessoa tem que querer, porque mudar é muito difícil. Mudar não é fácil. Você deixar de pegar o celular para pedir comida e passar aí no sacolão, no açougue, no mercado, comprar, lavar, cortar, arrumar. Então, a primeira coisa é que a pessoa precisa desejar essa mudança, né? E aí, ela desejando... E passar a ver isso com olhos bons, né? Com olhos bons. Passar a ver isso como uma coisa boa. Passar a ver isso como uma coisa... não eterna, mas uma coisa do dia a dia, não como um período. Não, nesse período eu vou fazer isso aqui que a doutora tá mandando, mas depois eu vou voltar e vou fazer o que eu gostava.
mas ver como uma mudança de estilo de vida mesmo. E não só a gente falando da comida, a gente está falando de exercício, a gente está falando de quantidade de álcool, de quantidade de cigarro, de qualidade de sono, de vários outros aspectos. Então, assim, a pessoa olhar e falar assim, peraí, muitas vezes, André, infelizmente, tem gente que precisa infartar, precisa ter um câncer, precisa ter qualquer coisa para poder abrir os olhos. E esse tempo de pandemia, no início, a gente estava trabalhando bem menos, mas agora a demanda aumentou muito porque as pessoas olharam para ela. As pessoas falaram assim, nossa, como que está a minha imunidade? Como que está o meu peso? Como é que eu estou cuidando de mim? Então, eu acho que a pessoa precisa desejar mudar. E aí, isso vai levar ele a uma vida longeva, porque a gente começa a plantar a plantinha da longevidade muito, muito cedo. Essa plantinha precisa ser cultivada praticamente a vida toda. Não dá para eu mudar pouco e desejar muita mudança, assim, desejar muita longevidade, vamos dizer, já que a gente está falando de longevo. Está perguntando aí como que o álcool e o cigarro podem... Deixa eu só ver aqui. Quanto o álcool e o cigarro influenciam na sexualidade? Tá. A primeira coisa, o cigarro, né? O cigarro, ele vai causar, a longo prazo, uma mudança na oxigenação. E o homem que depende, porque a mulher, a mudança, assim, essa mudança é uma mudança que vai agir na ereção, tá? Tanto a mudança do álcool. Do desejo sexual, ela não vai agir, ela vai agir no ato sexual, vamos dizer assim. Então, essa queda de oxigenação, ela vai atrapalhar a manutenção da ereção. No caso do álcool, a mesma coisa. O uso de álcool prolongado, repetidamente, ele vai atrapalhar. Ele vai atrapalhar na manutenção da ereção, ele vai atrapalhar no desejo sexual. Então, a longo prazo, muitas pessoas chegam e começam a ter essa queixa, e você vai ver a queixa está ligada ou ao alcoolismo ou ao tabagismo. Em relação ao alcoolismo, ainda é mais tabu ainda, porque muitas pessoas acreditam que beber meia dúzia de cervejinha todo dia, não é destilado, não tem problema, entendeu? Mas, na verdade, não é bem assim. Essa questão é muito interessante do álcool, da bebida, e essa questão também do querer transformar, né? Eu sempre trabalho com meus pacientes também uma educação alimentar, porque senão entra naquela história de estica e encolhe. Como eu disse, encolhe, estica, né? Encolhe, estica. Por quê? Porque a pessoa chega lá em cima, no objetivo dela, só que ela quer voltar para aquela vida de antes. Aí ela acaba engordando tudo de novo, e volta para aquela... Então, assim, a melhora contínua, que seria a educação alimentar, você mudar essa lente e transformar essa lente numa lente prazerosa, gente. Se você continuar falando que você ama aquilo que te faz mal, você nunca vai conseguir comer uma coisa saudável achando que faz bem. Então, quando você olha para o alimento, quando você olha para as coisas de uma forma que aquilo vai te fazer bem para o seu corpo, você já vai mudando a sua lente, essa forma toda. Doutor Mário está falando aqui que é importante transformar o desejo em querer. Vocês têm que trabalhar isso com os pacientes, né? E é exatamente isso, quer dizer, o quanto que a pessoa gosta realmente de cerveja, mas ele não gosta dele mesmo, ou mesmo no alimento, quer dizer, se você quer mudar, tu nem tem que saber o quanto que essa pessoa realmente quer essa mudança. Eu falo isso, exatamente, e colocar isso numa balança. Qual que é o benefício que isso que eu estou fazendo vai me trazer a longo prazo? E se eu mudar, qual que é o benefício que eu vou ter? Então, é a hora que o querer entra. A pessoa precisa analisar, entender, internalizar isso daí. Assim, e eu vejo, e tem uma coisa muito importante sobre o estica e encolhe que você falou, existem trabalhos que mostram que 80% dos pacientes que reengordam não mantiveram atividade física. Então, a atividade física, para mim, é muito importante, porque aquele paciente que eu consigo mantê-lo na atividade física, eu deixo ele um pouquinho preso a mim, sabe? Assim, se ele estiver na atividade física, ele ainda vai pensar antes de comer aquele torresmo, ele ainda vai pensar antes de sair para beber no meio da semana.
ele ainda vai achar que ele está fazendo alguma coisa e ainda vai se manter. Então, assim, muitas vezes aquele paciente que fala assim, eu não estou conseguindo voltar para o eixo, eu não estou conseguindo voltar. Aí eu falo assim, não, então você vai voltar a fazer o exercício daquele tanto. Você vai voltar a treinar 4, 5 vezes por semana, vai voltar a correr, vai voltar a andar de bike, vai fazer o que te dá prazer, porque também não adianta você mandar a pessoa fazer um exercício que não dá prazer para ela, que ela detesta fazer, porque ela não vai fazer. Ela vai fazer um mês para me agradar e não vai fazer mais. Então, ela tem que encontrar. Eu costumo brincar, que muitas vezes falo assim, eu não gosto de fazer exercício. E aí eu falo assim, então você tem que escolher o que você menos detesta e começar amanhã. Essa é a minha frase. Experimentar, né? Porque a maioria dessas pessoas que falam isso não conhecem os esportes. Todo dia surge um esporte diferente. Agora surgiu aí beach tênis. O beach tênis é o cara da vez, né? É a bola da vez. Era o squash uma época. Cada hora entra uma coisa. Mas eu vejo isso de uma forma positiva porque traz uma nova possibilidade de você se adaptar a alguma coisa, de encontrar alguma coisa. Só que as pessoas não experimentam. Eu falo que tinha que ter um céu, aquele programa do Praia lá, que é para criança, para adulto. Mais velho. Para experimentar todos os esportes, um tempo em cada um tempo razoável, porque ninguém gosta da noite para o dia de nada, e para ver aquilo que você sai do exercício, se sentindo, estou cansado, mas minha cabeça tá legal. Porque eu estou toda dolorida, eu estou voltando agora a fazer exercício, academia, natação. Tem umas 3, 4 semanas aí que o governo liberou. Eu estou toda dolorida, mas eu amo essa dor, porque eu sei que essa dor me faz estar saudável. Me faz estar saudável. Então, assim, eu estava louca para sentir essa dor. Eu não parei hora nenhuma, pedalava no meio do mato, eu não parei. Mas é diferente, cada exercício mexe numa coisa diferente, né? E muitos pacientes vão buscar na comida o prazer, a serotonina. E a atividade física bem feita, ela libera muitas endorfinas, inclusive a serotonina. Então, aquela hora que você faz um exercício físico prazeroso, você não termina ele querendo comer um bonde, você tem fome, mas ele também te alimenta de alguma forma, sabe? Porque melhora os seus hormônios, as suas endorfinas, ele te dá esse prazer. Você não precisa buscar isso só na comida. Por isso que eu falo muitas vezes que eu mantenho ele vinculado a mim com isso. Assim, eu acho que é um jeito que dá certo. É interessante isso, porque assim, eu chego a não sentir fome. Eu como porque eu sei que depois da prática de exercício é importante comer alguns alimentos para poder ajudar naquela massa muscular, nessa coisa toda. Eu chego a comer porque é importante para o meu corpo. Porque precisa. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ler para você. A prática de musculação pode diminuir a testosterona e, com isso, reduzir o libido? Não, a prática de musculação, não. A prática de exercício muscular pode até melhorar a testosterona. Precisa ver como que era a testosterona antes da atividade física. Agora, tem uma coisa que pode diminuir testosterona, às vezes aquele paciente que está fazendo uma dieta muito restrita e vai malhar muito pesado. E, na verdade, a culpa não é da malhação, é da combinação da dieta muito restrita com exercício pesado. Por quê? Os hormônios sexuais, eles são derivados da gordura, eles vêm do colesterol. Então, eu preciso ter uma gordura circulante no meu organismo para eu poder produzi-los. Isso favorece a produção deles. Mas uma dieta muito restritiva, uma atividade física muito, muito intensa, pode piorar, mas aí é a combinação que não é adequada mesmo. Uma gordura, mas não precisa ser muito grande, não, né, Daniela? Não precisa, não. O problema é que, às vezes, a pessoa quer um milagre da noite para o dia, quer fazer uma coisa muito restritiva, e nunca é o melhor caminho, porque às vezes ele demorou anos para ficar daquele tamanho e quer voltar ao que ele queria ser em 1 mês, 2 meses, e às vezes exagera e isso vai alterar a produção hormonal, nesse sentido só, mas a musculação em si não, ela até ajuda. Você começou a falar um pouco aí de hormônios, como que esses hormônios, porque assim, não é só pessoa obesa que tem problema com hormônios, então quais são esses problemas hormonais que interferem na sexualidade? O que causa esse desajuste
nos hormônios das pessoas? O que pode estar causando aí na vida da pessoa, né? Que pode estar levando a esses desajustes? Tá, vamos falar do homem primeiro, então. Como eu comecei a te falar, o homem ele tem um eixo que vem da hipófise para o testículo que comanda a produção hormonal dele. Então, muitas vezes, a obesidade, ela atrapalha o funcionamento do eixo, então atrapalha a ordem que vem da hipófise para o testículo funcionar corretamente. Isso aí a gente vai ver em queda de LH, vai ver em exame de sangue. Uhum. Mas, na maioria das vezes, você vai ver que ele produz essa testosterona, mas existe uma enzima que fica na gordura abdominal, chamada aromatase, então por isso que a gente muitas vezes usa a palavra aromatizar. Então, ele transforma o hormônio sexual masculino em hormônio sexual feminino. E isso acontece por causa da gordura abdominal. Como que a gente vai tratar esse paciente? Esse paciente, ele vai estar com a testosterona baixa. Quanto mais baixa tiver a testosterona dele, mais alto o estradiol, mais ele vai ter queixa de cansaço, de falta de ânimo para atividade física, de queda de libido. Então, muitas vezes ele vai falar assim, olha, eu estou pouco produtivo no trabalho, para o homem vai fazer falta até na parte cognitiva, porque é como se a testosterona deixasse ele mais inteligente, entre aspas, entendeu? Ele fica melhor do ponto de vista cognitivo. E aí, então, esses pacientes, o que eu faço? Como é que é o jeito que eu lido com eles? É claro que a perda de peso, a melhora da atividade física, o tratamento global vai fazer ele melhorar. Mas como ele está entrando no tratamento com uma testosterona muito baixa, eu vou usar uma medicação, que a gente usa até para mulher ovular, que eu uso em dose menor. Essa medicação vai melhorar a produção dele mesmo de testosterona. Então, vai estimular a produção do próprio corpo dele. Do próprio corpo dele. Então, o próprio corpo dele vai aumentar a produção de testosterona. Só que quando o corpo aumenta a produção de testosterona, a gente corre o risco dele aumentar a produção do estrógeno também. Porque a gordura está ali com essa enzima que transforma, então a gente corre o risco de aumentar. Então, aí a gente usa junto um bloqueador. Esse bloqueador vai servir para não deixar a testosterona que eu estou aumentando virar estrógeno. E aí, esse paciente, a gente vai fazer isso por 2, 3 meses, só no início do tratamento, para dar aquela engrenada, para ele começar a sentir mais forte, sentir melhor, puxar mais peso, melhorar a vida sexual, e ele engrenar na perda de peso. Então, raramente a gente precisa fazer isso mais de 3 meses, até porque a gente não pode fazer isso por muito tempo, sem dar intervalos, para não atrapalhar o funcionamento natural dos hormônios do corpo do indivíduo. Então, a gente usa como assim, para pegar no tranco, vamos dizer assim. Daniela, mas e aquelas pessoas que têm muito também, eu tenho vários pacientes que são magras e que alteraram a questão hormonal. Quais são os principais hábitos que podem pensar? A obesidade gera isso, mas e aquelas pessoas que são magras, que são coisa e que têm essa alteração? O que pode estar ocasionando? As principais coisas a gente falou aqui. Dormir mal, bebida alcoólica, tabagismo, e tem outra coisa que atrapalha muito, é o uso crônico de antidepressivo, o uso crônico de ansiolítico. Então, isso hoje a gente vê cada vez mais frequente, esse impacto desse uso crônico desse tipo de medicamento controlado, impactando essas questões nos magros e em qualquer pessoa, enfim. Em qualquer pessoa, porque a gente vê muita alteração de hormônios também nas pessoas magras, né? Remédio para dormir também tem algum efeito nessa questão hormonal? Os remédios para dormir, a gente tem algumas classes, né? Aí vai ter uma classe desses medicamentos, que são aqueles mais fortes, entre aspas, que podem alterar, sim. E o uso dos antidepressivos, eles vão alterar principalmente a prolactina, que é um hormônio que aumenta muito no uso desses medicamentos e que vai intervir muito na sexualidade desses pacientes. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa sobre a mulher. Uma vez que a mulher detecta a testosterona baixa, deverá tomar medicação sempre? Então, infelizmente, a testosterona, a mulher produz testosterona e estradiol, como o homem, mas o hormônio principal da mulher é o estradiol, a progesterona entra como
como um coadjuvante, e a testosterona, ela vai ajudar no ganho de massa magra, ela vai ajudar ela ajuda na libido também, apesar que eu já vou falar que o principal hormônio da libido da mulher é o estrógeno, não adianta. Mas o que a gente vê hoje? Mulheres que começaram a tomar anticoncepcional muito precocemente. Então, essas mulheres vão chegar, às vezes, aos 30 anos, desde os 15 que elas estão tomando anticoncepcional. Então, elas vão ter queda de testosterona. O que é a minha conduta nessas mulheres mais jovens? É tentar fazer intervalos sem anticoncepcional, sem o comprimido anticoncepcional, tentar encontrar outras formas de contraceptivos, porque a principal queda é pelo uso de anticoncepcional. Agora, em mulheres mais velhas, o que pode acontecer é que a gente fala que existe a andropausa feminina, e ela vem antes da menopausa feminina. Então, antes dos hormônios femininos começarem a cair na mulher, ela parar de menstruar, ela parar de ciclar, ela vai ter essa queda da testosterona. Isso aí, eu faço reposição, a gente usa hormônio em gel bioidêntico, que hoje é a forma mais segura. Porém, existe muita controvérsia sobre reposição de testosterona, porque até hoje a medicina não conseguiu contar para a gente qual que é a dose ideal de testosterona, qual que é a dosagem sanguínea ideal para uma mulher. Então, a gente trabalha como ideal mais ou menos entre 30 e 35. Isso aí é uma questão de... Cada autor tem um ideal, não é uma coisa unânime. Com quem eu aprendo, eu faço meus cursos, a gente trabalha nesse nível, e aí eu faço com reposição em gel, e uma vez começada a reposição, se essa queda não foi causada por uso de anticoncepcional e suspender o anticoncepcional não melhorou, essa mulher vai precisar repor. Quando que ela vai parar de repor? Muitas vezes, depois que ela entrar na menopausa, a hora que começar a reposição de estradiol, a testosterona tende a dar uma equilibrada e uma melhorada. Mas tem uma coisa muito importante, Andréia, que todo mundo acha que é só a testosterona que mexe no desejo sexual da mulher. E não é. Tanto que a gente vê que o estradiol é o principal hormônio. Eu preciso de testosterona também, mas eu preciso corrigir o estradiol na pós-menopausa, eu tô falando. Porque as pessoas ficam loucas para repor testosterona na pós-menopausa, mas o estradiol que é a estrela da história mesmo. E essas mulheres, caso elas não tenham problema para repor o estradiol, porque hoje as dosagens de estradiol são menores, a gente tem como fazer um screening mamário mais próximo para evitar questão de câncer, essas coisas. Então, eu sou super a favor da reposição, desde que ela seja bem feita, porque isso muda muito a vida dessas pessoas. Entendi, muito legal essa informação, com certeza fez a diferença nessa live, viu? Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Na hora do orgasmo, dor forte, anseio e um ardor na cabeça, é falta de hormônio? É bem para você essa pergunta, né? Então, existe uma enxaqueca que chama enxaqueca orgásmica. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas existem milhares, assim, centenas de tipos de enxaquecas documentadas, e existe a enxaqueca orgásmica. Pode ser que seja uma. Pode ser que seja um caso, tem que ser avaliado. Pode, tem que ser avaliada. Tá respondido, então. E como é que a gente... O que você fala assim, para estimular, então, essa questão hormonal, essa questão do peso, tem que ser avaliado. Tá dando uma falhazinha. O que você recomenda, então, para as pessoas que se enquadram aí, que têm percebido alguma alteração na sexualidade ou na saúde? O que você recomenda para essas pessoas? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente tentar fazer todos... Tá me ouvindo? Tô. Tá. A principal questão de início já de tratamento é a gente tentar entender o que está acontecendo com esse paciente. O que pode estar ocasionando essas queixas dele, para a gente poder entender. E muitas das vezes, são questões emocionais, são questões psicológicas,
são questões do próprio relacionamento. Infelizmente, a gente ainda tem muito relacionamento abusivo. Eu atendo um público 80% de mulheres, então eu ainda escuto muita coisa. Então, assim, a gente vai focar cada um no seu caso, mas são vários fatores. Uma coisa, Andréia, quando eu comecei a fazer os meus cursos de reposição hormonal, meu mestre, ele chama professor Minuzzi, ele é lá do Rio Grande do Sul, pessoa muito renomada. Ele brincava que teve uma época que as pessoas colocavam os hormônios sexuais só intravaginais, né? Teve uma época muito forte a reposição hormonal na mulher intravaginal, porque se acreditava que se repusesse intravaginal, o desejo sexual dela aumentaria mais rápido, seria isso melhor, né? E o professor Minuzzi costuma falar que se você quiser passar hormônio sexual no órgão sexual da mulher, você tem que passar em toda a cabeça dela e deixar lá agindo. Exatamente, porque começa tudo aqui, né? E engraçado que o homem também, só que ele acha que começa no pênis, né? Então ele fica vigiando o pênis. Aí ele desvia do foco real do desejo, que é aquilo que excita ele, que é o que ele vê, o que ele ouve, ou o que ele sente, para poder vigiar o pênis. Aí quando ele sai da cabeça e vai para o pênis, ele perde a ereção, porque ele sai do foco de estimulação dele. Então isso é muito comum acontecer quando a gente tem um problema de ereção, de o homem ficar que nem um dronezinho lá, vigiando o pênis, para ver se o pênis está reagindo ou não. E quanto mais ele vigia, mais a ereção dele vai embora. Por quê? Porque ele está saindo do foco ali, que é o desejo, né? Que é o fogo. E o fogo ativo é aqui, ó. É o que ele vê, o que ele cheira, o que ele sente. É isso que traz a ereção. E não ele ficar vigiando a ereção, né? Eu costumo brincar, perguntar se ele tem tesão por pênis, porque ele fica olhando para o pênis dele, como é que ele vai ficar excitado olhando o pênis? Então, isso é muito importante, a gente perceber que a excitação está aqui. E realmente tem que passar os hormônios, então é aqui, né? Você falou também que tinha umas alterações aí nessa questão da saúde, da sexualidade, nas fases da vida. Você também já deu alguns exemplos, mas você quer complementar aí alguma coisa? Quero. Então, a gente, quando assim, o objetivo de trabalhar a longevidade saudável é o bem-estar como um todo, como eu já tinha dito, né? Não só o físico, não só o emocional, o bem-estar sexual também. E o que acontece? É a mesma história, você percebe que é aquela mesma plantinha que você regou a vida toda. Esse paciente que veio cuidando da saúde dele, que teve uma alimentação adequada, cuidou da atividade física, e aí ele vai ter esse, não sei se o termo está certo, mas esse bom desempenho, essa sexualidade satisfatória para ele, e para a parceira ou para o parceiro, mas isso vem, e é muito diferente você ver aquele paciente que está dormindo bem, está comendo certo, está fazendo atividade física, e aos 70, 75, 78, porque eu atendo muito isso no consultório, tá com uma vida sexual saudável para a idade deles, né? Uhum. Eu atendi um casal esses dias, eles falam assim que eles só transam no domingo, porque é o dia que eles podem descansar o dia inteiro, porque na idade deles transar cansa. Então, é o domingo, porque aí eles descansam. Então, assim, eles fazem o trato deles, isso que eu acho legal. O casal entrou num trato aos 70 e poucos anos. Deu uma falhada. O trato tá tudo certo. Tá ouvindo agora? Deu uma travadinha, mas deu para entender que você falou sobre o casal aí que transa só aos domingos. Mas eles fazem um acordo. Porque pela idade eles já não conseguem mais. Então eu falo assim, para cada fase da vida tem uma rotina que vai ser satisfatória para você. Depende do que você se sente bem com aquilo e do que você faz para conquistar esse bem-estar, entende? E se tiver todo mundo de acordo, tá tudo certo. Com certeza. Uma coisa que eu queria que você comentasse, Daniela, é que muitos pacientes chegam aqui no consultório, principalmente homem, com aquele medo de mudar a vida sexual aos 40 anos.
E hoje a medicina tem muito a dar para essas pessoas, no sentido de energia, de vigor, de manter o corpo funcionando de uma forma legal, saudável. E as pessoas continuam com aquela chavinha achando que depois dos 40 vai falhar, depois dos 40 a ereção vai ficar pior. Então, assim, o que você pode dar aí de dica para essas pessoas que têm esse medo de que a vida sexual, principalmente os homens, porque para as mulheres, a vida sexual após os 40 até amadurece, mas para os homens existe muito esse medo. Eu tenho vários pacientes que chegam aqui e falam, não, mas é porque eu estou com 42, eu estou com 45, e é normal, não é, doutora, eu começar a ter problema, começar a falhar? Falei, não, normal, essa crença sua que está fazendo isso. Então, assim... O órgão sexual do homem é a cabeça também, né? Então, assim, não existe nada que vá fazer, vai falar, não existe nada documentado que ele vai começar a falhar depois dos 40 ou que vai mudar alguma coisa. Existe mito, né, André? E aí as pessoas caem nesse mito e vão acreditar nisso. Mas a vida sexual de um homem de 20 anos, ela não é igual a de um homem de 40 anos e não vai ser igual a de um homem de 60 anos. Como eu te disse, esse casal tem 70 e poucos anos e fizeram um acordo. Para um casal de 20, 30 anos, esse acordo já não serviria. Mas o que eu acho que é a principal questão é esse casal se conhecer, é ele estar junto, é ele ter uma sintonia para um poder aceitar o outro, para aquilo poder fluir naturalmente. Não existia essa obrigação só da ereção, como você falou. Existem outras coisas em comum. E o que faz esse homem falhar é a mente dele, porque não tem nada hormonal para isso. Claro que vai existir andropausa, mas tem tratamento para andropausa, ele não precisa ter medo, tem tratamento para isso. Então, eu acho que é essa coisa assim, eu acho que a cabeça vai atrapalhar mais do que o corpo. Uma coisa que você falou, que para um casal chegar aos 76, 70 anos, como você falou, tendo uma relação uma vez por semana, ele tem que ter tido uma vida sexual frequente durante a vida. Porque se você transa muito pouco quando você começa a sua vida sexual, por exemplo, eu tenho jovens fazendo sexo uma vez por mês, fazendo sexo de 15 em 15 dias. Quer dizer, esses jovens, se eles continuarem nessa frequência, talvez eles não cheguem aos 70 e poucos anos fazendo sexo uma vez por semana. Vai fazer uma vez por mês, de 2 em 2 meses. Agora, se você mantém uma frequência sexual, o seu corpo vai acostumando também com aquele ritmo, com aquela coisa. Os hormônios também são diferentes de quem tem uma vida sexual frequente, não é? São completamente diferentes. Você, às vezes, vai pegar... um dia um cliente veio para mim, ele já era meu cliente há muito tempo e a testosterona dele tinha caído muito, ele me ligou para agendar a consulta, e aí a esposa está no puerpério, tinha acabado de dar à luz a vida sexual no puerpério, né? A gente sabe como é que é. Primeiro ela é inexistente, depois tem um bebê ali do lado. Então a vida sexual deles mudou muito e a testosterona caiu junto. À medida que voltou junto, porque a testosterona, ela responde também, os hormônios, eles respondem à atividade sexual do indivíduo. Aos estímulos, né? Porque também isso estimula a mente. Exatamente. Né? Exatamente. Estimula. E você não precisa ter uma testosterona enorme, imensa, para você ter uma vida sexual saudável. Claro que ajuda, mas a gente volta para a história da cabeça. E a cabeça é sempre muito importante. Então, dá umas dicas aí para nós de como envelhecer saudável, sexualidade na terceira idade, aí o que você... Pode falar. Então, vamos lá. Como envelhecer saudável, né? Então, o envelhecimento saudável, ele tem vários pilares. Então, a questão da alimentação, da gente tentar comer... A gente brinca que é tentar desembalar menos e descascar mais, então voltar para aquele alimento mais natural possível. A questão dos hábitos, drogas eu incluo as drogas lícitas também, porque muitas vezes as pessoas são polimedicamentosas, muitas vezes tomam excesso de analgésicos, além dos outros tipos de medicamentos que a gente já falou aqui.
A questão dos vícios, que eu falei, tabagismo, etilismo, a falta de atividade física, então quanto mais atividade física, melhor. O sono saudável é importantíssimo. Hoje as pessoas estão dormindo cada vez pior, muitas pessoas com apneia do sono, que se recusam até a fazer o diagnóstico, passam a vida roncando, dormindo no sofá, e não vão atrás disso, não acham isso valoroso, não acham isso importante. As pessoas, outra coisa que atrapalha muito e que eu vejo que é um adoecimento real é a quantidade de trabalho, muitas pessoas trabalhando 16, 18 horas por dia e não tem o tempo não só do lazer, de comer certo, de cuidar da vida, de cuidar das coisas, as pessoas estão olhando um pouco para isso. Então, eu acho que é um conjunto. E a sexualidade, eu vejo isso que você falou, que é o praticar, né? O paciente que pratica e pratica a sexualidade, ele pratica aquilo não só como um prazer, mas como uma intimidade, como uma coisa para a vida, enfim, e se liberta de outras questões que poderiam atrapalhar ali, porque eu acho que a maioria diz respeito só ao casal e tem pessoas que carregam os tabus de outros junto, de outras pessoas, de outras histórias. Então, eu acho que é se entregar. Acredito plenamente que tanto no homem quanto na mulher a sexualidade está dentro da cabeça, o órgão sexual, ele é o segundo órgão sexual, porque o primeiro é a cabeça. É a cabeça, o cérebro, né? É o cérebro, então, mas cuidar de si. Hoje a gente tem a taxa de mortalidade no Brasil, ela foi aumentando, o envelhecimento, as pessoas estão morrendo mais velhas, mas elas estão ficando doentes mais cedo, então às vezes elas demoram para morrer porque elas tomam 17 medicamentos, um para cada coisa, então aqueles medicamentos vão mantê-la viva por mais tempo. Mas muito menos essas pessoas tentando cuidar do lado preventivo da vida. E lembrar que a gente não começa a prevenir doença, a fazer o envelhecimento saudável já na terceira idade, a gente tem que começar aos 20, aos 30. Então, eu fico muito feliz quando eu recebo uma pessoa que fala para mim, com 20 e poucos anos, com 30 anos, com as outras idades também, mas a pessoa que chega para mim e fala assim, eu quero mudar. Eu vi que eu preciso melhorar, que eu ficar comendo desse jeito não vai me levar a lugar nenhum. Então, eu estou aqui para você me ajudar, para você me achar um caminho para eu poder mudar. Então, e tem muita gente que já está no caminho certo, está lindo, está dando tudo certo, tal, mas eu percebo que esse excesso de trabalho, excesso de vício, eu preciso comer para compensar o que eu passei, eu preciso beber para compensar o que eu passei, tudo vai interferir na vida como um todo e na vida sexual também. E resolver nada, né? Eles querem compensar na comida, no sexo, na bebida, mas não quer resolver a situação. Uma coisa que eu gosto muito e que eu sempre falo, que essa mudança ela não precisa ser abrupta. Porque às vezes a pessoa vai para o nutricionista, vai para o nutrólogo, e ele sai de lá e acha que tem que mudar a vida de uma vez só. E geralmente essas pessoas sentem muita falta daqueles alimentos, daquela vida. Eu fui conseguindo colocar as coisas boas na minha vida, misturando as coisas que eu tinha que comer nas coisas que eu já comia. Então, eu tinha que comer uma chia, eu pegava a salada de fruta, colocava dentro da chia, aliás, a chia dentro da salada de fruta. Então, eu fui colocando os alimentos, você vai comer um omelete de manhã, com o tempo, eu fui experimentando, comi uma vez por semana. Hoje, se eu não comer o omelete pela manhã, eu sinto falta, eu não sinto mais falta do pão. E se você fala isso para algumas pessoas, as pessoas falam assim, nossa, mas eu não consigo ficar sem meu pão. Eu também não conseguia, mas eu fui mudando dia a dia e fui percebendo que o dia que eu comia omelete e a salada de fruta de manhã, eu tinha mais energia, minha mente funcionava melhor, eu comecei a perceber que o alimento com sal, assim, me faz a mente funcionar melhor, e aquilo foi me motivando, e eu fui, hoje, meu dia não é o mesmo se eu não comer. Então, se eu tomar açafrão de manhã, limão, própolis, faz parte da minha rotina. Mas foi uma rotina que eu fui construindo. E eu acho isso muito importante, as pessoas saberem que elas não precisam mudar a dieta da noite para o dia, mas que elas podem olhar o que elas estão fazendo e aos pouquinhos ir inserindo aquilo que o médico indica, aquilo que o nutricionista indica, e na hora que você vê, você já vai estar lá. É como começar a fazer exercício e correr 100 metros num dia, numa semana, depois
corre 100, anda 100, depois você vai indo, você está correndo 5 quilômetros. Então, é gradual. E eu acredito muito nisso e os resultados são permanentes. Depois que eu fiz isso na minha vida, hoje já são quase 30 anos de uma alimentação saudável, eu fui me transformando cada dia mais natureba, eu descasco tudo, eu não tenho preguiça, eu tenho chácara, e eu não tenho preguiça de trabalhar a fruta, de fazer polpas puras, porque as pessoas têm preguiça até de colher uma fruta e transformar ela numa polpa e congelar, porque a gente não vai ter fruta o ano inteiro, o tempo todo, né? Então, isso é muito importante, você mudar essa chavinha e transformar em hábitos positivos. Nós temos Essa 7 mudança, Daniela, para você fechar, dar dicas. essa mudança gradual que você falou, eu acho ela interessante, porque muitas vezes a pessoa chega na minha frente e fala assim: eu não consegui fazer 100% do que estava no meu plano alimentar. Tá. Aí eu falo assim, tá, mas o que você conseguiu olhar para o copo meio cheio, ao invés de olhar para ele meio vazio, né? Eu falo assim, tá, o que você conseguiu fazer dentro do que eu te pedi? Não, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Coisas que ele não fazia antes. Eu falo assim, não, então vamos olhar para isso de uma maneira melhor. Olha quanta coisa você conseguiu fazer que você não fazia antes. Então, é isso que você falou. É ir melhorando, 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 melhorando. E aí, a hora que vê, já mudou. E isso é interessante porque às vezes você faz uma lista de coisas a fazer, você realiza 10 coisas e faltou 2 para realizar. E você fica focado naquilo que você não fez. E isso te desestimula. E quando você passa a olhar o que você fez, o que você realizou, aquilo é um motivador interno para você continuar. E isso faz muita diferença. Então, assim, que a gente se permita começar, pensar em mudar e se dar a oportunidade de fazer algo melhor. Eu falo muito essa parte do olhar para o que Tá dando uma tem de falhadinha. Água. Voltou. Oi? Voltou? Eu falo muito isso, Andréia, para a pessoa olhar para o que ela fez de bom. Porque ela está muito melhor do que ela estava antes. Ela não está no 100%, ela está no 70%, mas o 70% é muito melhor do que o 0%, do que o 10% que foi de onde ela saiu, entendeu? Então, fazer isso. Em relação à sexualidade, o que eu queria falar é isso, que eu acho que as pessoas, elas têm muita preocupação em como vai ser a vida sexual, e só deixar esse recado, que a sexualidade, ela acompanha o envelhecer do corpo. Se eu vou ter um envelhecer doente, eu não vou conseguir manter uma sexualidade saudável ao longo da vida. Se eu tenho um envelhecer saudável, eu vou conseguir manter isso. Então, lembrar que tá tudo junto, é um conjunto, não dá para a gente olhar para isso separado. Com certeza, eu sempre trabalho essa questão dos pilares. Nós somos feitos de pilares, como uma construção. Cada parte dessa construção é importante, o nosso corpo também. Então, quando a gente cuida desse todo, então, assim, dá uma olhada para cada pilar da sua vida, para cada pilar da sua saúde, dá uma olhada para os seus valores e perceba o que você precisa cuidar para que você esteja pleno aí na sua vida e realizando aí os seus desejos, a sua vida sexual, a sua realização profissional, tudo é importante. E quando a gente cuida um do outro, isso faz muita diferença, né? Daniela, você teria alguma dica de alimentos que afrodisíaco, ou mesmo de alimentos que são fundamentais a gente ter na dieta? Alimentos que não pode faltar na nossa dieta no dia a dia. Então, a dieta que mais está ligada à longevidade hoje, de pesquisa, é a dieta mais pesquisada do mundo, mas é a dieta que mais traz as pesquisas falando a favor da longevidade, que é a dieta do Mediterrâneo, né? O que essa dieta inclui? Então, ela tem de 7 a 9 porções de vegetais ou vegetais, legumes, verduras e frutas por dia, até 9 porções desses 3 tipos de alimentos. Você vai ter cereais integrais, que são ricos em fibras, sementes, castanhas, carnes magras, a gordura preferencialmente do azeite de oliva, os laticínios desnatados,
as leguminosas, né, que são os grãos, o feijão, o grão de bico, a lentilha, a redução do consumo de farinha de trigo. Então, seria mais ou menos isso, uma dieta mais longeva, tá? Assim, que favoreceria essas pessoas a viverem mais e melhor. Em relação à sexualidade, existem aqueles alimentos, né? O chocolate, algumas castanhas, um gengibre, uma canela, existem alguns alimentos. Mas, assim, eu particularmente, eu acho que não tá na comida isso, não. Tá no cérebro. Tá no cérebro. Mas Vou falar de novo. Como eu disse, para conectar, né? Se você acredita que aquele alimento, ó, que você vai comer, vai te atiçar, então como? Porque você vai comer aquele chocolate, e aí cada um vai escolher o que interessa, né? Porque vai falar assim, se eu comer um chocolate, tudo muda, então vai comer o chocolate. Abacate, já li várias coisas, abacate, chocolate, kiwi, morango, kiwi, é isso aí. Mel, vai lambuzar todo. Depende de como vai usar esse mel, né? Pode ser até bem excitante. Vai virar muito. Gente, foi um prazer. Gente, assim, ó, quero pedir para vocês que, para poder seguir a gente aí no Instagram, Maiolina Andréia, onde eu estou transmitindo, Plenitude Sexual, que eu criei para trabalhar essa parte da sexualidade, que aí, em breve eu vou estar transferindo para lá todo esse projeto dentro da sexualidade. Seguir também a doutora Daniela Tarran. Vocês viram aí a simpatia maravilhosa, assim, eu quero, assim, agradecer demais. E, gente, a live vai ficar gravada 24 horas aqui no Instagram, depois vai lá para o YouTube, meu canal Andréia Maiolino. Eu quero pedir para vocês aí que nos prestigiaram, vai lá depois, deixa um comentário, isso faz a diferença. Cada comentário que vocês fazem a live chegar a mais pessoas. Cada comentário, um comentário, essa live chega a mais pessoas. Então, façam a parte de vocês, assistindo a live lá no YouTube, se inscrevam, façam comentários, isso faz a diferença, a gente vai poder ajudar a muito mais pessoas aí a ter acesso a essas informações. Gente, são informações riquíssimas que muitas pessoas não têm, às vezes, nem condições financeiras para chegar num consultório aí e fazer uma consulta com essa especialista aí em nutrologia. Então, assim, aproveitem, indiquem para seus amigos, encaminhem a live para os seus amigos, para que eles possam assistir, conhecer esse projeto aí, que Plenitude Sexual. Por quê? Porque esse projeto foi feito para você. Foi feito para você, para o seu par. Foi feito para que vocês olhem para a sexualidade de uma forma saudável, de uma forma que vocês entendam que sexo faz parte da vida. Nós não estamos falando de nenhum pecado, não. Faz parte alimentar, faz parte do sexo, faz parte do esporte. A gente investe tanto tempo para fazer uma comida, para poder fazer uma atividade física. Então, assim, tirem um tempinho para vocês. Eu quero agradecer muito a Daniela, foi um prazer, foi um presente você aqui com a gente nessa noite. Foi maravilhoso, os comentários aí todos riquíssimos. Muito obrigada a cada um de vocês que participaram. Daniela, você tem aí alguns 30 segundos para se despedir. Obrigada pela presença de todo mundo, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, foi um prazer te conhecer, fazer parte do seu projeto, você está de parabéns, super feliz de estar aqui com você. E quando precisar, eu estou às ordens. Ai, que maravilha, vou usar essas ordens aqui, porque tem muita gente que volta, vai pensando em algum tema para a gente trazer até o final do ano, cheio de verão, cheio de coisa, para a gente poder trazer para essas pessoas. Um beijo para vocês, muito obrigada. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Até quarta que vem com o tema de pompoarismo. Espero vocês.